Eu pediria, a gente formou, tem uma comissão coordenadora desse evento, que é o companheiro Maxandro, Alexandre e eu. A gente trabalhou junto para construir, junto com outros companheiros, como a Luísa também que está aqui, né? E o Everton, que também está aqui, participaram desse processo conosco de organização desse evento. Esse evento também é uma pré-convenção, que depois nós vamos falar sobre ela, que nós vamos ter uma Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba em Salvador, Bahia. Aí nós vamos falar sobre os temas, as datas e como a gente vai poder participar desse evento lá na Bahia no final do mês, tá certo? Eu queria também aqui registrar o Sindicato dos Professores, o SIMPRO, com toda a sua diretoria executiva aqui presente, representada pelo José Jackson. O secretário municipal, companheiro e amigo, aqui da cidade do Recife, secretário de Ciência e Tecnologia, que é um dos... Aqui tem organizado esse evento, a Estudeia, que nos ajudou também a construir esse processo aqui de participação no Brasil-Cuba. É o Bertotti, meu companheiro Bertotti. Tem também aqui a União Brasileira de Mulheres, representada através de Sibeli Chagas, a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Vanessa Carina, e a participação também do vereador de Igaraçu, Elton Bezerra, do PCdoB, e também participando aqui, representando também, como companheiro também lá, Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, Luiz Henrique, trabalhamos juntos lá na Prefeitura, né, lá no Parque do Jiquiá, estamos aí lutando para que aquilo realmente se transforme em realidade. Né? Pronto, vamos ouvir agora o nosso companheiro Paulo Rubens Santiago, deputado federal, pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, ok? Às vezes a gente troca aí, mas tudo bem. Bom, boa tarde, companheiras, companheiros. Quero saudar a todos que nos acompanham aqui, na pessoa do nosso querido representante da Embaixada de Cuba no Brasil. Reiterar aqui, como disse Roberto Arraes, e como testemunharam há pouco lá embaixo, Cajá, Zagal. Eu hoje estou aqui com meu filho Vitor, de 5 anos, e logo em seguida vou ter que descer para reencontrá-lo e continuar a tarde e final do dia. Mas eu quero, em meu nome, em nome do presidente estadual do PDT, o companheiro José Queiroz, em nome da nossa bancada federal, cujo líder é o companheiro André Nego Monte, do PDT do Ceará, sobretudo em nome do novo ministro do Trabalho, Brizola Neto, por razões históricas. Quero me congratular com todas as entidades que se encontram hoje neste ato de apoio e solidariedade à Revolução Cubana. Gostaria de recuperar aqui, sobretudo para os mais jovens, que as últimas décadas nas quais temos vivido têm testemunhado o surgimento de inúmeras gerações que passaram por momentos muito difíceis na história do Brasil, da América Latina, dos povos africanos. Momentos que, para muitos de nós, foram autênticas universidades e escolas de formação de consciência política, de organização social, de militância junto à sociedade, do surgimento de movimentos populares que, ao mesmo tempo que reivindicavam suas questões específicas, também percebiam a importância estratégica da sua unidade internacionalista, da sua unidade de defesa das liberdades democráticas, da luta pela anistia, pelos direitos humanos. E nós que vivemos essa geração do fim da ditadura, da luta pela redemocratização, pela reconstrução dos movimentos sociais, especialmente o movimento sindical no Brasil, nós vivemos períodos que jamais serão esquecidos, por mais que não tenhamos feito uma revolução democrática nos meios de comunicação no Brasil e na América Latina. Muitos daqui se recordam de momentos em que a América Latina conviveu por longos anos, ao mesmo tempo com 11 regimes de ditaduras militares. As mais conhecidas, a do Brasil, a da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e de outros países. E o que nós anualmente renovamos o nosso protesto, a nossa indignação com o bloqueio imposto a Cuba desde a Revolução de 59, também renovamos o nosso protesto, a nossa indignação com um bloqueio que não é só o povo cubano, a sua autodeterminação e a sua soberania. É um bloqueio ao conjunto da liberdade democrática, da autonomia e da soberania dos povos que nas últimas 2 décadas foram atropelados
pela supremacia da ideologia do neoliberalismo, da supremacia das forças de mercado, e há bem pouco tempo jamais se poderia pensar que o tão sacralizado mercado fosse, de uma maneira tão rápida, desnudado de uma forma tão crítica, como todos nós estamos vendo as raízes, a consequência e ainda a vigência em muitos países, em muitos povos, dessa brutal crise financeira internacional. Há pouco tempo, um professor jornalista, que é professor da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, jornalista Dilson Caroni, escrevia um artigo sobre o tom de uma indagação, perguntando onde está a jornalista Miriam Leitão. Com isso, ele personificava uma disputa ideológica no campo das comunicações, que tinha por trás uma disputa da autodeterminação e da soberania dos povos para escolher os caminhos da sua economia, da sua organização social, dos seus regimes democráticos. O bloqueio que se impõe a Cuba desde 1959 é o mesmo bloqueio que se impôs a todos os povos, especialmente no Brasil e na América Latina. Nós que durante 322 anos fomos colônia, depois por 67 anos fomos um império, e de 122 anos de república, talvez os historiadores mais rigorosos concordem conosco, nós só tivemos dois momentos, em 46 e em 86, quando as massas populares conseguiram se organizar e tentar ocupar o espaço do parlamento, o espaço da grande política nacional, para definir a sua identidade, os seus direitos, a sua forma de organização nas constituintes de 46 e 86. Então esse bloqueio é um bloqueio secular, é um bloqueio que veio com a colônia, é um bloqueio que passou pelo Império, é um bloqueio que se expressou na República Velha e ainda hoje é um bloqueio que se dá no cotidiano da disputa pelos rumos do nosso país, do nosso continente, da autonomia e da soberania dos povos da América Latina, da África e de outros países que não integram o centro macroeconômico, o centro decisório da vida do planeta. Então nunca será demais e sempre será extremamente necessário que nós nos reunamos, que nós nos manifestemos do ponto de vista das nossas instituições políticas, sindicais, acadêmicas, sociais, culturais, estudantis, para reiterar ao mundo, não só a nós próprios e aos que nos circundam, a necessidade da luta internacionalista pela autonomia, pela soberania e pela autodeterminação dos povos. Quem tem que decidir os rumos e os caminhos da sua organização política, social, da sua organização econômica, são cada um e cada uma dos cidadãos que constituem os Estados-nação desse imenso planeta. Isso é fundamental. Nós ainda hoje vivemos no país aspectos democráticos de acesso à renda, de melhoria de políticas públicas, mas nós vivemos ainda sob a égide da ditadura dos meios de comunicação. Seja para reiterar uma versão universal de que Cuba não presta, de que a Venezuela não presta, de que a decisão da presidenta Cristina Kirchner de peitar a multimídia na Argentina é uma decisão retrógrada, de que a nacionalização da YFP é retrógrada, de que as decisões de Evo Morales são decisões retrógradas, que a condução do governo venezuelano sob a direção de Hugo Chávez é uma condução irresponsável, retrógrada, incompatível com a democracia. Essa tem sido a tônica e a lógica dos grandes meios de comunicação na América Latina. Bloquear a todo custo o descobrimento das novas alternativas de governo, das novas experiências econômicas, das novas formas de organização dos Estados nacionais. Até porque, para eles, Estados nacionais é uma veleidade dos povos que devem submeter seus Estados à lógica da acumulação financeira internacional. Então, eu quero aqui expressar minha solidariedade, meu apoio a esse movimento, a esse encontro, colocar o mandato à disposição. Nós trabalhamos de uma forma muito exaustiva, enfrentando um conjunto de pautas de interesse público, de interesse popular. Somos poucos, infelizmente. Consolidamos o processo democrático no Brasil e a representação da maioria da sociedade diminui a cada eleição no Congresso, o que aumenta exatamente as representações do poder econômico, do agronegócio, dos bancos, dos planos de saúde, das empreiteiras, como todos vocês têm visto. Então, quero aqui externar o meu comprometimento histórico, a minha solidariedade, e dizer que todos e todas contem conosco, contem com o PDT, internacionalista, em defesa do patrimônio, em defesa da soberania das nações e dos povos, de sua autodeterminação, de sua solidariedade internacional. Muito obrigado.